Se você está com a sua Bíblia aí, Salmo 12, verso 1, e depois o Salmo 101, verso 6. Salmo 12, verso 1, e depois o Salmo 101, verso 6. Tem para projetar? Projeta, minha filha. Vou ler para os irmãos. Saiu o projetor? Pronto. Se a versão não estiver diferente, Salmo 12, verso 1, diz assim: Salmo de Davi para o músico mor, sobre Seminite. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Salmo 101, verso 6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Há uma outra versão que diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, este me servirá. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar. Antes de fazer a própria referência ao texto, estava ali observando Mateus, passando as instruções para os irmãos, e me lembrei de 35 anos atrás, época da minha conversão. E eu lembrava que naquela época, até porque nós éramos muito novos ainda, nós como igreja, como instituição, nós éramos muito novos, e porque nós somos resgatados de um momento de transição, de tradição para movimento, fomos resgatados dessa transição. Talvez eu não esteja usando uma expressão muito forte em dizer que nós tínhamos uma prevenção, nós tínhamos talvez até um preconceito muito grande em relação ao que era louvor. Há 35 anos atrás, nós nunca conceberíamos estar aqui hoje fazendo o trabalho que nós, eu estou falando nós, né? Estou me incluindo, que está sendo feito aqui. Louvor para nós naquela época, para ser puro e verdadeiro, tinha que ser o mais simples possível. E talvez o que nós não estivéssemos entendendo era que ser simples não significasse que queria ser rudimentar. O que era o louvor para nós naquela época? Era o violão e não era um teclado, era um órgão. Qual é a diferença exata? Eu não sei, também não preciso saber, mas era isso aí, né? Violão e teclado, vamos melhorar. Violão e órgão, violão e teclado, era aquilo ali. Qualquer coisa além daquilo não era, porque nós não vamos entrar nessa seara, era a ideia que se tinha. Passado alguns anos, não me lembro quantos anos, houve uma reunião de pastores e obreiros no Maranhão do Espírito Santo. Nesses anos passados já tinha entrado, aí já tinha guitarra, a guitarra sempre teve, mas também tinha que ter um cuidado tremendo com o guitarrista. Na verdade, com o instrumento, era o preconceito que se tinha. Bateria, meu querido, nem pensar, você estava liquidado naquela época, mortinho. Se bem que alguns pastores até hoje têm uma dificuldade com bateria enorme. Mas tivemos aquela reunião e aí aconteceu algo interessante. Nós estávamos ali esperando um momento, houve uma mensagem, um momento de oração, aquilo tudo. E daqui a pouco, o companheiro veio trazer uma mensagem, ele começou. Naquela época já era tecladista, o negócio já tinha evoluído para tecladista. Estava o tecladista lá, tocando. E aquilo, comecei a ver as pessoas ali incomodadas, mas que falta de discernimento, que falta de reverência. Será que o camarada não está entendendo que o pastor está pregando, ele está tocando teclado? Será que ele não entendeu que era para parar? Nós é que não estávamos entendendo nada. Porque, na verdade, o que o Senhor tinha nos chamado ali para mostrar é que o louvor, sim, ia ser uma moldura da mensagem, sim. E que nós tínhamos que evoluir para aquele momento. Porque as grandes igrejas tradicionais sempre tiveram os seus corais, ou como queira se chamar,
E talvez seja por isso que no nosso meio sempre chamamos de grupo de louvor, justamente para quebrar aquele paradigma do coral e daquilo que o que era tradição trazia. Mas tudo que nós estamos cantando aqui, grandes corais, grandes orquestras de servos de Deus é que estavam trazendo. Então, na verdade, nós percebemos que quem tinha que evoluir éramos nós tínhamos que amadurecer em relação ao louvor, porque o louvor, a simplicidade no louvor não era o fato do instrumental que você ia ter ou não, mas o seu coração ser simples diante do Senhor. E com muita dificuldade, esse paradigma nosso foi quebrado. E aí começamos a entender que se é para o Senhor, tem que ser o melhor. E para ser o melhor, não tinha condição, não tinha a menor condição de continuar a ser como era. Tá certo? Até nós chegarmos ao dia de hoje. Aí eu vou fazer uma pausa aqui, breve, para entrar no texto. Certas coisas, aquilo que nos marca, logicamente leva um tempo para sair da nossa memória. Quer seja bom, quer seja ruim. E uma coisa me marcou muito esses dias, porque eu estava saindo para o trabalho de manhã, bem cedo. Saí bem cedo, 5h15, 5h20 da manhã eu saio todo dia do trabalho. Moro em Botafogo, Rio de Janeiro. E era sexta-feira. Quando eu estava indo pelo caminho, eu me deparei com uma coisa que acontecia sempre, mas eu nunca tinha prestado atenção naquilo. 5h30 da manhã eu estava vendo um grupo de jovens, e jovens de todo lugar tinham saído de algum lugar, da noite. E eu vi uma jovem, bonita, bem vestida, para os padrões do mundo, com um grupo de jovens ali, e eu estava andando um passo mais largo, e eu fui me aproximando, de repente, aquela jovem se agachou onde estava, no meio da calçada, rodeada dos seus jovens e jovens, servos, homens e moças. E ali mesmo ela se agachou para fazer as suas necessidades. E aquilo me chocou muito. Eu fiquei chocado com aquilo porque eu pensei, uma juventude que está aí, que você encontra nas esquinas, que ainda não foi dormir, ainda vai para casa, alcoolizada, drogada, ou sei lá o que, seja o que for, se prestando um papel desse. Me lembrei do pai, que os pais daquela hora, né? Se é que a sociedade hoje, da maneira que vive, e aquilo me chocou muito. Mas o que consolou meu coração foi lembrar que nós temos hoje um grupo de jovens que, com toda a dificuldade que o jovem sofre e enfrenta, de todas as suas agruras, todas as suas perspectivas, enfim, tudo aquilo que povoa a mente natural da vida, apesar disso, nós temos um grupo de jovens que está lutando para permanecer na presença do Senhor, para estar na presença do Senhor. E aí eu percebi que uma das grandes, como é que eu vou dizer a expressão certa, um grande motivador do jovem é esse momento aqui, por exemplo, onde estamos aprendendo a louvar o Senhor. E aí nós entendemos o salmista, quando Davi, ele diz assim: Senhor, faltam homens bons sobre a terra. Onde é que estão os homens bons? Onde é que estão os fiéis? São poucos os fiéis, Senhor. E ele falava em função das guerras que o seu reino vivia. O seu reino foi um reino de batalhas duríssimas, de conquistas duríssimas. Davi foi um homem de lágrimas. Estamos acostumados a ver Davi como um homem valente e guerreiro, mas Davi foi um homem de grandes angústias. Ele confessa as suas angústias no seu salmo, dizendo: molhe o meu leito, as minhas lágrimas molham o meu leito. Eram as angústias que ele confessava, ao mesmo tempo sendo um homem tremendamente aguerrido. Ele dizia: Senhor, aonde estão os bons? E aí nós olhamos para esse grupo aqui, a grande maioria jovens, e podemos dizer: Senhor, aqui estão os bons. Imperfeitos, falhos, cheios de limitações, cheios de dificuldades, né? Tantas coisas, mas aqui estão aqueles que têm sido remidos e lavados no sangue do Cordeiro. É o que nos torna bons diante do Senhor, o que nos justifica diante do Senhor.
E poder saber que hoje nós podemos aprender, podemos nos aperfeiçoar, buscar cada vez mais o melhor. Sim, porque o louvor nos dá prazer pessoal. E talvez aí seja a grande luta de quem canta, e talvez até mais de quem é instrumentista, é a satisfação pessoal que o dominar de um instrumento traz para a pessoa. E eu digo a luta porque às vezes nós corremos o risco de perder o parâmetro de estou louvando ao Senhor ou estou me satisfazendo pessoalmente. Irmãos, entendem? É uma linha muito tênue que divide isso. E às vezes talvez a dificuldade ou outra que possa acontecer na igreja, no culto, em relação ao louvor, seja exatamente essa: discernir quando o louvor deixa de ser a mais pura e verdadeira adoração ao Senhor e passa a ser algo de satisfação pessoal, porque é difícil. Quem diz que tocar violão é mole, então você não toca violão. Porque quem sabe tocar vai dizer assim: não, o negócio dá trabalho, a coisa não é bem assim. Porque nós já passamos daquela fase do creque, reco, aquilo já passou, já foi para trás. Teve a sua utilidade, porque muitas igrejas começaram com reco. Nós tivemos um pastor aqui, já partiu para o Senhor, pastor Moreira, quem é da região aqui conhece muito bem. Pastor Moreira veio de uma outra igreja, ele foi fundador de escola bíblica, um homem extremamente culto. Você encontrava o pastor Moreira, você encontrava o seguinte: no ônibus na cidade, ele é a característica, terninho preto, guarda-chuva, podia estar um sol de rachar, guarda-chuva, pastinha preta e um livrinho. Se ele sentava, eu pegava um livro e começava a ler. Ele se alfabetizou aos 18 anos de idade. Ele era homem do campo, se alfabetizou aos 18 anos de idade. Aí um dia me surpreendi de ver que depois que tínhamos iniciado a nossa igreja em Teresópolis, na época alguns instrumentistas iam lá dar apoio, ensinar, e ele um dia viu a necessidade de algumas igrejas nossas em relação àquele problema do instrumento. Ele, um homem com mais de 60 anos de idade, foi aprender a tocar violão, aprendeu a tocar violão e pegava um ônibus todo fim de semana para ir para Teresópolis para ensinar o povo a tocar violão, com mais de 60 anos de idade. Para ensinar. Então, veja os irmãos, né? Quantos percalços nós já passamos. E aí, nós encontramos um outro texto de Davi que traz uma resposta. A oração de Davi, no primeiro salmo que lemos, teve uma resposta do Senhor no Salmo 101. Senhor, aonde estão os bons? Aonde estão os valentes? Aonde estão os fiéis? Aí vem o Senhor da sua eternidade assim: os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, este me servirá. Então nós podemos dizer: os olhos do Senhor estão sobre este lugar. Porque há um grupo de fiéis aqui, que ama o Senhor e que aprendeu a amar o louvor por causa do Senhor. Eu não sei quantos aqui hoje, se não fossem pelo Senhor, poderiam dizer: eu toco teclado, eu toco violino, eu canto, eu faço isso. Porque o Senhor despertou esse amor e esse desejo no coração dos irmãos. Então nós podemos glorificar ao Senhor, porque a oração de Davi não ficou sem resposta. O Senhor da eternidade respondeu quando olha para cada um dos irmãos que está aqui para dizer: os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo, porque um dia nós estaremos na eternidade com o Senhor. E um dia nós vamos nos ajuntar a corais de anjos que cantam, que foram criados pelo Senhor para louvor da glória dele, para cantarmos junto com ele. E aí nós vamos ver o que é o perfeito louvor. Porque o perfeito louvor não é o que nós cantamos aqui hoje. Nós podemos dizer que essa é a perfeita adoração, porque nós fazemos de todo o nosso coração. Mas o perfeito louvor será entoado na eternidade, quando formos recebidos na presença dele, diante do trono do Senhor, da glória do Senhor, da majestade do Senhor, de uma promessa gloriosa, de um lugar onde não haverá trevas, não haverá dor, pranto, nada. A glória do Senhor é que brilhará sobre nós. E quem sabe o Senhor possa naquele dia dizer assim para nós: eu não vos disse que os meus olhos estavam sobre os fiéis da terra? Entra agora no gozo do teu Senhor.
Vamos louvar o nome do Senhor, queridos. Vamos adorar ao nosso Deus.